Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando a formação sobre sacramentos. Então, em primeiro lugar, a gente recordar aquilo que nós vimos no áudio passado. Então, primeiro, nessa visão sistemática sobre sacramento, ele vê a celebração como uma festa, primeiro, como um sinal real e realizador. Então não é só um sinal representativo, um símbolo representativo, mas é verdadeiramente realizador. Ele realiza essa ponte com o mistério. A palavra criadora que dá forma ao símbolo, que direciona o símbolo para que exatamente ele significa, e a palavra também como esse valor simbólico, né? Então a palavra é simbólica também, e ela tem esse peso, como a gente diz, sacramental. Por fim, a atividade lúdica. O símbolo não é somente racional, o símbolo ele é verdadeiramente também imaginação, ele envolve o ser humano por inteiro. E isso tudo é catalisado, é reunido pela aquilo que a gente chama de celebração. Então é comunhão, toda celebração vive de uma esperança, a partir então dessa relevância própria. E nisso tudo, essa união de Deus com o mundo, por isso esse símbolo do sinal de um mundo redimido, porque se torna a entrada de Deus no meio do seu povo. E aí sim, aí nós podemos ver verdadeiramente se realmente nós estamos celebrando um sacramento. Porque o sacramento reúne tudo isso, porque o símbolo não existe somente a partir da realidade religiosa, né? Então o símbolo existe na realidade do homem. Mas quando nós estamos tocando na realidade sacramental simbólica, é essa união dessas duas realidades de Deus com o ser humano, que, moldado pela palavra, conduzido pela palavra, dentro de um aspecto celebrativo, mas principalmente de um mundo redimido. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Então é a entrada verdadeiramente na realidade, realidade divina. E agora nós vamos entrar então nesse item 4.2, definindo precisamente os conceitos. Então, um conceito analógico de sacramento. Na realidade, sobre o sacramento como símbolo, foi apontada uma perspectiva de fora, afora trinitária, cristológica, eclesiológica, teológico-sacramental. Atrás dela encontra-se um conceito analógico de sacramento. Cristo como sacramento original, a Igreja como sacramento fundamental, os sacramentos individuais como manifestação de vida da Igreja fundamentados em Cristo e que o representam. Então lembrar do esqueminha que fizemos no primeiro dia de aula, né? O Pai envia Jesus Cristo, que no Espírito Santo então se torna o sacramento, se torna o símbolo do Pai, sacramento fundamental, original. A Igreja é o corpo de Cristo, então lembrar corpo, cabeça unidos. Então olhar para a Igreja é olhar para o próprio Cristo, tá? E aí verdadeiramente a Igreja se realiza e se manifesta no sacramento. Então aí os sacramentos se tornam essa corporificação daquilo que a Igreja é, tá? O sacramento original é Jesus Cristo, no próximo aí. Ele é o sinal realizador e o símbolo real por excelência.
a corporificação de Deus para dentro de nosso mundo. Ele é o sinal de Deus em dois sentidos. Primeiro, nele em sua vida, suas palavras, suas atuações, seu destino, pode-se reconhecer como Deus age no ser humano e nele próprio realiza sua história com os seres humanos. Então, olhar para Jesus, como nós vimos lá na dimensão bíblica, não é somente o gesto eucarístico de Jesus de tomar o pão, tomar o cálice, mas cada gesto de Jesus se torna verdadeiramente sacramental. Então, todo gesto de Jesus, do suspiro, do olhar indignado, tudo se torna verdadeiramente salvífico e sacramental. Então, nessa perspectiva, nós podemos ver que o sacramento, ele é essa presença dos gestos e palavras do próprio Cristo. Então, uma medida para sabermos se nós estamos verdadeiramente celebrando é se a nossa celebração ela está de acordo não somente com um gesto, como se fosse um robô transmitindo aquele gesto de Jesus, mas se nós temos a intenção de Jesus, se nós temos um modo amoroso dele fazer, e se nós temos aí essa corporalidade salvífica, né? Essa salvação que se torna presença no meio das pessoas. Se não for isso, realmente não é verdadeiramente sacramento, né? Então, pode ser ex opere operato, claro que é, mas não vai salvar. Quer dizer, as pessoas não vão se abrir se não tiver essa plenitude de Jesus presente na realização do sacramento. Então, vamos lembrar aquilo que a gente falava, quer dizer, São Pio de Petrautina, São João Maria Vianney e outros santos, eles celebravam ex opere operato como qualquer outro padre. Só como vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, a santidade de vida, quer dizer, a configuração desses homens a Cristo, cada gesto que eles faziam, cada modo de fazer que eles faziam na realização do sacramento, tornava presente verdadeiramente essa presença de Jesus. E aí, obviamente, a abertura que as pessoas tinham para a realização salvífica era muito maior. Então, a santidade é o maior disponibilizador, é o maior ex opere operandi que existe. A santidade ela faz a pessoa se abrir verdadeiramente à realização do sacramento. E aí nós podemos olhar o contrário. A pessoa pode celebrar ex opere operato, tudo direitinho, a graça verdadeiramente acontece, só que a frutuosidade desse sacramento não seria tanto porque a pessoa que recebe, às vezes a má santidade do ministro, até a não santidade do ministro, faz a pessoa receber a graça, porém essa graça não é frutuosa porque ela não se abre ao Senhor. O ex opere operandi não acontece. Então, gestos, palavras, etc., nós temos que ter essa dimensão. Em outras palavras, ele é palavra de Deus, que não apenas fala a respeito de Deus, mas traz o próprio Deus para dentro da história. Bom, para nós é isso que é salvação. Agora, se nós estamos na linha continuada do próprio Jesus, de realizar essa salvação, então, e torná-la história, então nós temos que realizar o sacramento da mesma forma como Jesus buscava salvar a humanidade. Tá? A partir do sacramento original, Jesus Cristo, também a igreja pode ser chamada de sacramento. Então, a realidade complexa da igreja, em que se funde o elemento divino humano, que é aquela dimensão eclesiológica, né? A igreja é mistério, tá? Então a igreja é símbolo,
porque há uma dimensão divina nela como há uma dimensão humana, é mediante uma não medíocre analogia comparada ao mistério do Verbo encarnado, pois como natureza humana, assumida e indissolúvel a ele, serve ao Verbo divino como órgão vivo de salvação. Para baixo, em outras palavras, a vida da Igreja, inspirada pelo Espírito de Cristo, sua proclamação, sua diaconia e liturgia, serve para ser sinal de Jesus Cristo, para testemunhar e realizar sua permanente presença e atuação no mundo. A Igreja é, em Cristo, como que o sacramento, o sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade entre o gênero humano. Qual a palavra-chave que nós temos que pegar dessa proposição que está em Dei Lumen Gentium, Sacração Contida, etc. A Igreja é instrumento, sinal e instrumento. Tradução é isso que a gente quer dizer, a Igreja como sacramento universal da salvação. Então, se a Igreja é instrumento, se a Igreja é esse instrumento de salvação, ela é sacramento de salvação, ela é sinal de salvação, ela tem que ter as características do Senhor que salvava, tá? Não limitar essa salvação só a nível jurídico, ex opere operato, mas ver essa salvação num nível bem maior, tá? Ao se chamar a Igreja mistério ou sacramento em analogia a Cristo, é todavia necessário lembrar que na teologia católica analogia não significa igualdade ou identidade, e sim semelhança em simultânea maior dessemelhança. Na analogia, que se refere a Lumen Gentium, a dessemelhança consiste no fato de existir uma realização, uma relação hipostática entre a palavra divina e a natureza humana de Jesus, não, porém, entre Espírito e Igreja. O Espírito não atua de uma natureza individual concreta como o Logos em Cristo, mas por meio do organismo social. Portanto, não se quer, virando a página, nem se deve afirmar que a Igreja estivesse incorporando a Cristo, assim como Cristo incorpora o Pai. Cristo está inteiramente cheio do Pai, enquanto a Igreja é uma mistura de graça e, como filhos da Igreja que somos, vai ter pecado nesta história, tá? Todavia, até que houver novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, a Igreja peregrina leva consigo nos seus sacramentos e nas suas instituições, que pertencem à idade presente, a figura desse mundo que passa, e ela mesma vive entre as criaturas que gemem e sofrem como que as dores de parto, até o presente, e aguardam a manifestação dos filhos de Deus, Portanto, primeiro vamos pontuar alguma coisa. A Igreja é indefectivelmente santa, porém ela tem em seu seio homens e mulheres que são pecadores. Por isso, a figura da Igreja como corpo de Cristo, mas também tem a figura da Igreja como esposa de Cristo, para que realmente
nós possamos ter essa devida distinção. A igreja é o corpo de Cristo, mas ela não é Cristo, né? A igreja não é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Então, por isso, a palavra analogia, ela tem que ficar bem clara para a gente ter a que dimensão a igreja é sacramento, sacramento de Cristo, quer dizer, ela é por analogia e não igualmente como Cristo é sacramento do Pai, que é 100% Deus, 100% homem, né? Então a igreja, ela tem a presença, ela é verdadeiramente santa, como professamos no credo. Ela é santa, é a Santa Igreja Católica, porém, por analogia, não como Jesus o é a partir do Pai. Ao se denominar a igreja como sacramento fundamental, quer se expressar no sentido contrário, o nexo entre sacramento, que é a igreja, e os sacramentos individuais. Estes são sinais, manifestações da vida da igreja, celebrações da igreja, que é o sacramento da unidade. Assim, por exemplo, na Eucaristia, não se realiza somente o mistério do Páscoa de Jesus Cristo, mas nela também se expressa o que a igreja deve ser: reunião, comunhão de memória, a esperança em gratidão e partilha fraternal. E isso não é apenas representado, mas também realizado. Na Eucaristia, por meio dela, a igreja se torna o que ela é. Aquilo que está com o Papa São João Paulo II na Eclésia de Eucaristia. A igreja faz a Eucaristia, então a igreja, como esse sacramento fundamental, realiza os sacramentos. Só que nós temos que lembrar que a Eucaristia é o próprio Cristo. Se a Eucaristia é o próprio Cristo, então ela é verdadeiramente o Jesus como 100% Deus, 100% homem. Então, a igreja faz a Eucaristia porque foi dada a ela a realizar, porém, como a Eucaristia é o próprio Cristo, ela é que constrói a igreja. Então, por isso que vai ser eclésia de Eucaristia. A igreja que provém da Eucaristia e ela vai aí sendo santificada, sendo assumida por Cristo Jesus. Vai chegar um dia do último homem, né? O que é o último homem? Vai chegar um dia em que o último santo vai ser incorporado pela ação dos sacramentos e primeiramente da Eucaristia, e ele vai ser aquele que vai ser o último incorporado ao corpo de Cristo. E quando chegar isso que é a realidade do fim do mundo, né? Porque aí está completo o número dos eleitos, a igreja está perfeitamente santa, porque vai estar totalmente em Cristo Jesus, e aí é o fim do mundo, tá? Então, essa relação entre o Pai e Jesus, analogicamente entre a igreja e o próprio Jesus, corpo de Cristo e esposa de Cristo. Então, para ficar claro, essa relação da igreja com Jesus tem que tomar essas duas figuras para a gente poder entender. E, por fim, os sacramentos, que são da igreja, a igreja os realiza, mas ao mesmo tempo, primeiramente, a Eucaristia é o sacramento que constrói a própria igreja, tá? Então aí, qual que é o propósito desse conceito analógico de sacramento? Saber que as realidades, apesar dessa ligação que elas têm com o próprio Deus e com o mistério, mas a proporcionalidade de ligação são diferentes, né? Não é a mesma coisa, senão daqui a pouco nós estamos afirmando que nós somos Jesus Cristo, nós somos Deus e homem, e aí nós entramos num processo que seria totalmente errôneo. A origem de Jesus Cristo. Também o problema da instituição pode ser abordado a partir da relação entre a igreja e sacramento. Tanto na tradição doutrinária escolástica católica pós-tridentina, quanto na protestante, a instituição por Jesus Cristo faz parte da definição do sacramento. Então aqui que nós vamos pensar aqui é todo o processo do que é.
o sacramento foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós vamos entender do que é instituição? Nós já falamos isso outra vez, aqui está a teologia do processo. Aí estão em discussão, sobretudo, a importância teológica do sacramento. Os sacramentos estão fundamentados nos gestos simbólicos de Jesus, que nós já falamos a sobeja já, testemunhados biblicamente, tá? Não tem sacramento que não tenha alicerce bíblico. Neles tem continuidade o agir salvífico, simbólico, corporal de Jesus. Então, primeiro, todos os 7 sacramentos são para salvação. Então, não tem sacramento que não tenha essa dimensão salvífica. Mas é uma dimensão salvífica não voando, né? Mas é uma dimensão salvífica que seja verdadeiramente simbólico corporal de Jesus. O que é esse simbólico corporal de Jesus? É aquilo que está na Sacrosanto Concilium 7 do Concílio Vaticano II. É Cristo quem batiza. Então, às vezes a gente passa por cima de uma definição dessa, mas é verdadeiramente Cristo quem batiza. Então, é presentificação de nosso Senhor Jesus Cristo, por instrumentos simbólicos, analógicos, seja lá o que for, com homens que têm a sua dimensão frágil, que tem a sua dimensão pecadora, e aí é toda aquela dinâmica donatista que teve no tempo de Santo Agostinho, etc. Porém, realiza-se verdadeiramente a salvação, porque é presença de Jesus Cristo, tá? Sacramentos são dádivas do Senhor à sua igreja, são obras da igreja, não obras da igreja vendadas por ela. Então, o instituidor dos sacramentos é nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui é verdadeiramente sagrado e dogmático para nós. Além disso, a instituição deve servir de critério na discussão sobre o número dos sacramentos. Somente pode ser chamado sacramento sinais instituídos por Jesus Cristo, mesmo que tenham promessa de graça. Jesus Cristo mesmo e que tem promessa de graça, tá? Essa promessa é certeza verdadeiramente da graça. Com base nesses critérios, os reformadores reduziram a lista de sacramentos a batismo e santa ceia. O Concílio Tridentino, a exemplo da escolástica, partiu de um conceito de instituição mais amplo e, por isso, pôde justificar o número de 7 sacramentos. Pusemos isso na parte histórica. Hoje o problema histórico se torna mais agudo em consequência dos resultados da exegese histórico-crítica, sobretudo a distinção entre Jesus pré-pascal e o Cristo pós-pascal, cuja imagem está cunhada pela respectiva comunidade que anuncia. Virando na próxima página, do lado católico, recorre nesse ponto a supramencionada relação entre igreja e sacramento. E se afirma que os sacramentos se originam indiretamente de Jesus Cristo. Os sacramentos têm sua origem em Deus, em Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, na medida em que a igreja tem sua origem em Deus. Com isso, a natureza do problema da instituição dos sacramentos está ligada ao problema da fundação da igreja por Jesus Cristo. Tradução. Concepção de igreja para Lutero. Igreja espiritual em que a pessoa ou as pessoas são batizadas, professam Jesus Cristo, professam a Trindade, se reúnem e formam a igreja. Então, é uma dimensão muito individual, enquanto na Igreja Católica, que é o corpo de Cristo, e nós adentramos a esse corpo de Cristo. Então, a igreja é um fato que vem de Jesus Cristo, é pré-existente, e nós, como seres humanos, entramos nele. Nessa perspectiva, qual a relação disso com a instituição do sacramento? Para o protestante, se parte tanto desse individualismo, nós temos também que ver um individualismo em Jesus Cristo e nós temos que ver a vontade dele explícita, jurídica, que ele quis instituir o sacramento. Portanto, se é isso e sola a Escritura, os sacramentos verdadeiramente instituídos por protestante é somente batismo e
e Eucaristia, porque está lá escrito, naquela visão nominalista que a gente já falou tantas vezes, então já está lá escrito, então é nessa perspectiva de igreja e de instituição sacramental, tem que ser explícita, tem que ser individualizante, tem que ser exposta dessa maneira. Para nós vamos na vontade salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. É essa vontade salvífica que brotou do coração dele para que houvesse igreja. É essa vontade salvífica que nós queremos ver na instituição do sacramento. Então, a instituição do sacramento não é somente um cartório que carimba, não, tem que estar explícito em 2 vias, carimbado, então tem que estar, mas não. Se Jesus salva o doente, se Jesus foi ao encontro dos doentes, se Jesus impunha as mãos sobre os doentes, se Jesus ungiu os doentes, conforme está lá em Marcos. Se na em Tiago, sim, está lá, chame os presbíteros da igreja que unja sobre ele. Então, esse geral é que nós vamos ver a instituição do sacramento chamado unção dos enfermos. Tá? E não teria que ter Jesus impondo a mão, ungindo com óleo, dizendo, por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor... Não. Então nós temos que ter a visão de instituição como a vontade salvífica de Jesus que foi explicitada e que a igreja, conforme Tiago 5, acabamos de dar o exemplo, ela viu essa vontade salvífica e ela continua na sua vida essa vontade salvífica. Tá? A mesma coisa é matrimônio, nós vamos ver tanto em Caná como em Mateus 19, mas também em Efésios 5:25. Do mesmo modo que Cristo amou a igreja, o marido deve amar a sua esposa, então essa união com o salvífico que é a cruz, do amor humano, então aí nós vamos ver a vontade salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi expressa tanto na sua presença no casamento de Caná, como na sua proposição do que Deus uniu o homem, não separa, uniu, como também a compreensão da própria igreja, como está em Efésios 5:25. Então, nós não temos uma visão tão nominalista de instituição, mas é mais ampla, porque nós vamos na vontade salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? É aí que também foi o critério para distinguir o que era sacramento ou não. Né? Lava-pés, como lá os santos queriam que fosse sacramento. Então, salvífico ali não fica tão claro, né? Mas o lava-pés, aí a igreja foi lendo o que é. Está ligado à Eucaristia, que é João 6, então já está na Eucaristia. Então, os sacramentos são 7 concentrações dessa vontade salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos ouve, a mim ouve. Né? Então, como está lá em Lucas 10, então, a mim ouve em vocês. Então, aí fazer isso em memória de mim. Então está todo o sacramento do serviço e aí tornar a pessoa como um símbolo dele, como um sinal dele, como realizador da obra salvífica dele. Então toda a dimensão do sacramento da ordem. Então, recapitulando, a nossa visão de instituição não é uma visão nominalista, não é uma visão individualista, mas é uma visão ampla, baseada na vontade salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim a igreja leu, foi discernindo esses sinais e se fechou nesse número de 7 sacramentos. Tá? Então aqui no próximo foi o Espírito Exaltado, aí é uma visão evangélica, vivo na comunidade primitiva que autorizou a comunidade pós-pentecostal a batizar e celebrar a Santa Ceia. Para ele, porém, faz parte do contexto da instituição que o agir do Cristo Jesus pré-pascal tem importância decisiva, inclusive no caso em que a instituição expressa não pode ser comprovada. Então aqui é uma exceção. Tá?
Lá vamos lá no final. Segundo o modelo evangélico, orientado mais para o Jesus bíblico, então tem que estar escrito na sola escritura. O motivo da instituição serve melhor como critério. Segundo o modelo católico, mais orientado na história da comunidade, não. Né? Então, aquela coisa, se não está lá explícito, o critério é esse, não está lá explícito que Jesus instituiu, não há instituição. No nosso caso, não se restringe só a isso. Tá? Por isso essa coisa, a instituição não começa de fora de Jesus. A instituição começa a partir do seu coração, a partir da sua intenção, do seu agir, que nós vimos, a partir do seu agir, nós vimos qual é a intenção salvífica dele. Dádiva precedente de Deus. O sacramento não recebe sua força da obra humana, da sábia direção de uma celebração litúrgica ou da santidade das pessoas participantes de uma celebração, e sim do agir redentor de Deus em Jesus Cristo. Esse Cristo está seguramente presente onde o sacramento é celebrado. A fórmula ex opere operato, de novo isso, né? Quer expressar essa pré-dádiva de Deus, a confiabilidade da dispensação de Deus. Isso não significa que a fé e a disposição pessoal fossem irrelevantes para o efeito do sacramento, mas sim que a fé e toda a participação ativa na celebração não é o primário, mas envolver-se num movimento que já foi desencadeado anteriormente por Deus. Lembrar da frase de São Paulo: Deus nos amou por primeiro quando éramos pecadores. Então a salvação é pré-existente, a salvação já aconteceu, tá? Ela é ex opere operato, a obra é realizada, é opus operatum, e a partir desta obra é que advém para nós a salvação, tá? A salvação, tá? E como fica aí, então, a dimensão do ser humano, o famoso ex opere operatus, né? Até que ponto, né? Até que ponto essa obra realizada ela entra no ser humano? Se não há disposição nenhuma, se não há anseio nenhum, então realmente o sacramento é inválido. É isso que todo caso de nulidade matrimonial vai se embasar. Então, se um dos cônjuges não teve liberdade plena, não tem compreensão do que é sacramento, então lá o marido casou, mas casou tendo outra no dia do matrimônio. Então ele não tinha compreensão alguma do que é sacramento do matrimônio. Ele não tem compreensão do que é sacramento do matrimônio. Então, não há disposição alguma para que aquilo fosse acontecer. Então, o sacramento é invalidado por essa indisposição. Então, como que a gente chama? Então, o jovem que faz o crisma, passa por uma catequese, ele vai, tem a mãe lá que pega no pé para ele ir, não tem muita liberdade, vai indo com uma má vontade, mas se há um mínimo de disposição, se ele enxerga naquele sacramento algo salvífico para a vida dele, então o sacramento, sobre esta disposição mínima, o sacramento se realizou. O sacramento se realizou. Tá? Então houve um ex opere operandi mínimo. Então sobre esse ex opere operandi mínimo o sacramento se realiza. Foi realizado, porém não é frutuoso. Então é algo que a gente tem que distinguir o que é realização sacramental, que é a realização da graça, o opus operandi, o ex opere operandi, ele já foi realizado, é a partir da obra realizada que se realiza hoje, porém, aquele crisma, ele não
se torna frutuoso, porque não havia liberdade. No futuro, aquele jovem, ele vai, 10 anos depois, ele vai para um encontro e de repente ele começa ali se abrir. E ali ele começa a ter uma visão salvífica de Deus. E aí ele começa a ter um desejo de Deus. E aí, a partir daquele desejo, a graça começa a agir. Então, aquele sacramento que foi recebido por uma disposição mínima, 10 anos depois ele se torna frutuoso. E aí ele começa a realizar-se na vida daquele jovem. Outro exemplo, o sacramento do matrimônio. O sacramento foi válido, mesmo havendo uma vontade ou incompreensão dos esposos ali, mas foi válido, houve uma disposição mínima, vai para o encontro de casais com Cristo. Naquele encontro de casais, tocado pelo testemunho, tocado pelas orações, aquela pessoa ela começa a se abrir. Então aquela graça que foi recebida com disposição mínima, ela se torna frutuosa pela abertura que aquele encontro fez com que a pessoa tivesse. Então aquele encontro abriu as portas da decisão da pessoa, da liberdade da pessoa para aquela graça. E aquela graça, como se fosse um poço, ela vem para fora e toma conta da vida da pessoa. Então não vamos confundir aquilo que é realização do sacramento, porque se realizou, o sacramento foi válido, tá? Porém, ele não foi frutuoso. Mas pode chegar um dia a ser verdadeiramente frutuoso. Essa é toda a teologia de graça atual também e da dimensão de batismo no Espírito Santo, né? Quem se envolve na celebração correaliza a morte e a ressurreição do Senhor no sinal. Esse faz a experiência de que, como integrante, ele é, ao mesmo tempo, integrado, cuja existência é redefinida por Cristo e feito salvífico. Uma outra dimensão que a gente sempre tem que lembrar é a história de Santa Josefina Baquita, né? Então, para quem assistiu o filme, quem não assistiu, assista. Toda a vida dela foi guiada por Deus. Então a visão do escravo crucificado já era uma preparação. E no dia que ela se encontra com a figura do Cristo crucificado, tudo aquilo foi predisposição. Então quando ela se encontra com o batismo, já havia uma abertura imensa com relação à graça. Então a graça já estava agindo, obviamente, no batismo. Isso age ex opere operato. E aí a santidade dessa mulher chega ao nível de já se consagrar como canossiana, etc. Né? Santo Ambrósio foi a mesma coisa. Né? Então, esse processo da disposição para com relação à graça é uma estrada que Deus faz na vida de cada pessoa. Hoje, no entanto, depois da redescoberta da palavra na teologia católica, depois de haver sido superar estreitamentos sacramentais, parece duvidoso se a fórmula ex opere operato pode servir como na escolástica para a delimitação dos sacramentos em relação a outras celebrações da fé. Onde dois ou mais estiverem reunidos, etc., toda a celebração litúrgica é obra de Cristo. Porém, nós voltamos naquilo que isso daí nunca vai deixar de existir, que é a causalidade da graça. Então, o ex opere operato, ele ainda é importante para a causalidade da graça, para ficar claro como a graça age, porque senão nós podemos cair novamente naquilo que foi a escola de São Boaventura, que depois vai desembocar na Reforma, que é aquela coisa da causalidade dispositiva, né? Então, o sacramento é só para dispor. Não, o sacramento ele causa a graça. O sacramento, a certeza de que, ao realizar o sacramento, a graça está agindo. Então, ainda vejo, na minha opinião,
de que há uma importância na expressão ex opere operato, apesar de as outras dimensões sacramentais serem obra da graça também, elas advêm e encaminham para o sacramento. O centro da liturgia é o mundo sacramental. E o centro, conforme Sacrosanto 48, e o centro do mundo sacramental é a Eucaristia. Então, dentro desses círculos concêntricos, então nós podemos pegar celebrações como a liturgia das horas e falar que é continuação e preparação para aquilo que a Eucaristia é. São obra de Cristo? São liturgias? São. Dão a graça? Dão. Mas a certeza da doação da graça está nos sacramentos. Então vejo nisso a dimensão do ex opere operato ainda para mim é atual. O próprio do sacramento, aí no segundo, nas duas últimas linhas da página. Resumindo os aspectos mencionados até aqui, podemos formular o que é sacramento. Então vamos lá, pausadamente. Sacramentos são celebrações da comunidade eclesiástica orientadas na pregação de Jesus Cristo, nas quais é apresentado corporalmente a sabedoria, a salvadora e transformadora dispensação de Deus, imitada em comunicativa atividade lúdica, em palavras de gestos e desse modo recebidas na fé. Tá? Então aqui é um resumo de tudo aquilo que nós vimos, né? Sacramento, primeiro, são celebrações da comunhão eclesiástica. Tradução é epifania daquilo que a igreja é. Então, os sacramentos são epifania, são manifestação daquilo que a igreja é. Orientadas na pregação de Jesus Cristo. Quem dá forma sacramental é Jesus. Então, eu não posso pegar o batismo e eu não posso pegar a Eucaristia e começar a ideologizar a Eucaristia. É pão do pobre oprimido, é pão do pobre, aí tem que ver verdadeiramente que é pobre, bem-aventurados os pobres em espírito. Então eu tenho que adequar a pregação daquilo, o sentido que Jesus quis dar aquilo. O sentido que Jesus quis dar aquilo. Eu não posso tirar a Eucaristia daquele sentido que Jesus deu. Eu não posso fazer isso. Então é a pregação no sentido de toda a palavra de Cristo, é ela que dá forma à Eucaristia. Repito, não só aquilo que está em João 6 e nas instituições, mas tudo aquilo. Então o lava-pés é forma da Eucaristia. Tá? Que é toda a dimensão do servir, que é toda a dimensão da entrega de Jesus, que é expressa lavar os pés uns dos outros. Então, por isso que São João Paulo II, na Eclésia da Eucaristia, fala que a Eucaristia não é somente graça, mas é um projeto para a igreja. Então é a pregação de Jesus Cristo, é a palavra de Cristo que dá forma àquilo que é celebrado pela igreja como manifestação dela, nas quais é apresentado corporalmente a salvadora e transformadora dispensação de Deus. Então a dispensação de Deus não é só um aceitar, como no mundo protestante. Essa dispensação, ela é corporalmente. Tradução, ela é presente em símbolo. E essa dispensação de Deus é salvadora e transformadora. Tradução é graça que realiza. Não é numa visão pelagiana que essa graça vem só para acrescentar aquilo que o ser humano já está redimido, porque Jesus salvou todos, então já está todo mundo redimido, a graça vem só para acrescentar. Não. É liberdade plena, Deus nunca vai tirar a liberdade do ser humano, portanto, é salvador e transformador. A graça é plena, a graça é plena. Se a graça é plena, a graça é plenamente salvadora, e ela é corporalmente presente ali, tá? O sacramento não é só um instrumental de disposição da pessoa. Ele é realização dessa graça na vida dela. Imitada em comunicativa atividade lúdica. Envolve o ser humano por inteiro, como a gente diz
cabeça, coração e joelho, né? Então envolve toda a dimensão de relacionamento do ser humano. Então ela envolve a imaginação do ser humano, ela envolve os sentidos do ser humano, ela envolve tudo aquilo que o ser humano é. Então esse lúdico, ele está presente em palavras e gestos, tá? E desse modo recebido em fé. Esse recebido em fé é o ex operantis, é a disposição do fiel. Então essa fé, que mesmo seja mínima, tem que haver, porque senão não há sacramento. Não há sacramento, tá? No final do próximo, então, sacramento, outra definição, são aquelas celebrações da igreja que a igreja reconhece com vistas a Jesus Cristo e ao testemunho do Novo Testamento. Tradução, não são inventadas, mas essas celebrações, elas são verdadeiramente, constam daquilo que a revelação é. Então, se essas celebrações elas não estão ancoradas na revelação, elas não são de Deus. Mas nós, como cristãos católicos, vemos que os 7 sacramentos estão plenamente, repito, plenamente ancorados naquilo que é a revelação, que aqui fala Jesus Cristo, testemunho do Novo Testamento, como suas manifestações litúrgicas centrais. Então, é o centro da liturgia. Quanto mais afastado dos sacramentos, menos litúrgicos são, com os quais se identifica oficialmente em grau máximo e nas quais ela se engaja radicalmente. Se identifica oficialmente. Tradução. A igreja, quando celebra os sacramentos, ela se reconhece neles. Esse oficialmente, e se engaja radicalmente, a gente também tem uma estrutura jurídica, né? Então tem aquela dimensão jurídica que ainda está presente, para garantir o mínimo. Uma palavra sobre os sacramentais. Então, os sacramentais são impetrados aí, não naquilo que Jesus instituiu, mas pela igreja. Todo sacramental tem um vínculo com cada um dos sacramentos. Então, exorcismo maior é um sacramental, está vinculado ao sacramento da penitência. A água benta está vinculada ao batismo. A bênção da mesa está vinculada à Eucaristia. E por aí vai. A bênção da casa está vinculada àquilo que a Eucaristia e o matrimônio é. Então, cada sacramental é uma imitação de sacramento e é uma preparação para o mundo sacramental. Então, não podemos desvincular os sacramentais dos sacramentos. Todos e cada um deles deve preparar a pessoa para o mundo sacramental e deve se referir a ele, tá? Isso é muito importante. Então, se aqui falar de centrais, os sacramentais não são centrais. Eles são periféricos daquilo que o sacramento é. Mas eles estão ordenados aos sacramentos, como tudo está ordenado, e primeiramente a Eucaristia. Com efeito, o fato de exatamente essas 7 práticas, tá? Liturgia, ação, todas elas e nenhuma outra, serem sacramentos, não pode ser fundamentado inequivocamente pela Bíblia, sem ser reduzido de um conceito de sacramento pré-estabelecido. Isto é, antes de mais nada, o resultado contingente do desenvolvimento da história da Igreja. Porque também não dá para distinguir, não, divorciar, separar a Igreja daquilo que é a própria constituição da tradição e da Sagrada Escritura. Então, se a comunidade de fé, como vai dizer o Papa Bento XVI, é nela que se faz verdadeiramente a interpretação da Sagrada Escritura, porque nela foi escrita e ela se torna intérprete, tudo pela ação do Espírito Santo, se crê que, da mesma forma, os sacramentos estão na Sagrada Escritura, estão na tradição, então é a mesma comunidade de fé que foi discernindo esses sacramentos. Então não tem como tornar independente uma realidade da outra, tá? Estes sacramentos,
eles se tornam, então, verdadeiramente distintos e discernidos por aquilo que esse ente que é a igreja o foi fazendo. Por isso, a nossa dimensão católica é que não dá para separar uma coisa da outra. Então não dá para separar a tradição de igreja, não dá para separar a Bíblia de igreja e não dá para separar sacramento dessa realidade toda. Então a nossa visão é una. Então é nessa visão una que nós vemos a instituição dos sacramentos por Jesus Cristo e quem foi distinguindo, quem foi discernindo isso é a igreja com um prolongamento da comunidade apostólica. Tá? Então, aqui são esses temas que nós estamos vendo de instituição da ação salvífica de forma mais atual de toda essa progressão que a teologia teve. Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.